Olá, desculpem a minha voz, mas aqui no sul do país, nessa época, é época de gripe, rinite, sinusite, e a voz fica desse jeito mesmo. Mas nem por isso vou deixar de trazer as sugestões de leituras. E a sugestão de hoje é para aqueles que gostam de ler temas relacionados à filosofia. Apresento 100 minutos para entender Platão, da coleção Saberes, da editora Astral Cultural. Como vocês podem perceber, é um livro pequeno e, portanto, não há espaço físico para debater em profundidade ideias platônicas. Ele é, por isso, uma introdução ao pensamento de Platão, para dar, digamos assim, um lustro ao leitor, que não conhece Platão, e talvez interessá-lo a ir em busca de textos um pouco mais completos sobre este filósofo da antiguidade. Diferente dos outros livros, quando a gente abre na orelha, não tem uma longa explicação, mas temos o seguinte: o que você vai encontrar aqui? Ai, desculpe, gripe. Quem foi Platão? Quem foram os pensadores que o influenciaram? Qual o legado deixado para seus sucessores e qual o impacto do seu trabalho na filosofia atual? O livro tem os seguintes capítulos: biografia, contexto histórico, pensamentos de Platão, controvérsias e críticas e legado. Começa por uma apresentação bem pequena e em seguida passa para a biografia. E aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o nome dele não era Platão, era Aristócles. Mas como ele tinha as costas muito largas e a palavra Platão significava amplo, ele passou a ser chamado Platão. Outra coisa interessante nessa biografia é que vai ser dito que a base das teorias mais relevantes dele é o mundo das ideias. E diz assim: o filósofo defendia que cada elemento da realidade concreta é uma imitação de uma matriz que se encontra no mundo das ideias, onde tudo é eterno e perfeito, e não transitório e sujeito a erros como no nosso dia a dia. Antes de nascer, segundo Platão, os homens estiveram no mundo das ideias e é para lá que devem voltar após a morte do corpo físico, já que a alma humana é imortal. Aqueles que se dedicam ao exercício intelectual, ou seja, filósofos, têm condições de acessar o mundo das ideias em vida. Essa capacidade é que os torna aptos a atuarem como governantes de acordo com o filósofo. Platão foi antecedido por Sócrates e seguido por Aristóteles. E ele fundou uma escola que ficou conhecida como Academia. Essa escola ficava localizada nos arredores de Atenas e era um instituto de educação com foco no desenvolvimento de pesquisas filosóficas e científicas. No local, os alunos aprendiam matemática, geografia e filosofia e também praticavam exercícios físicos. O nome academia faz referência à designação do local onde funcionava essa escola, o Jardim de Academos, herói mítico ao qual o próprio jardim era dedicado. A academia é considerada o embrião das universidades e centros de pesquisa que se desenvolveram na Europa a partir do século XII. Vejam, até hoje a gente usa a palavra academia para designar as universidades. Por exemplo, é feito um estudo, ou é feita uma fala, né? Vou lembrar aqui a nossa trágica época do ano passado das enchentes, né? Vem uma série de opiniões
E aí, então, se pede para ouvir a academia. E entram, então, os professores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, que vão representar o conhecimento adquirido sobre a situação. Bem, depois de terminado o capítulo, aparece, não só esse, mas cada capítulo, uma coisa bem interessante, que é uma espécie de resumo das principais ideias. O segundo capítulo vai nos apresentar o contexto histórico, né? O que acontecia na época em que Platão vivia, e depois vamos para o terceiro capítulo, que é o pensamento de Platão. E aqui eles vão apresentar, quem escreveu o livro, 10 ideias importantes de Platão. A primeira, evidentemente, é aquela já comentada do mundo das ideias. E diz assim: o mundo das ideias agrega as formas puras de tudo o que existe na realidade concreta, sejam objetos ou conceitos abstratos. Por exemplo, no mundo das ideias há um cavalo ideal. Assim, os cavalos com que nos deparamos no dia a dia são cópias ou versões desse cavalo ideal. E aí ele faz aqui um quadrinho comparativo. Mundo das ideias é uma dimensão que reúne as formas puras de tudo que existe na realidade concreta, desde objetos, cama, cachorro, carro, até valores morais, justiça, bondade, honestidade. Exemplo, no mundo das ideias, não pensamos num avião determinado, mas numa ideia de avião, um avião em si. Mundo dos sentidos é a realidade do dia a dia, o que há nesse mundo como cachorros ou atos de bondade. São reflexos das formas puras presentes no mundo das ideias. A cópia do avião em si, que pertence ao mundo das ideias, pode ser encontrada no mundo dos sentidos, ou seja, nossa existência concreta. Depois, a segunda ideia é a alegoria da caverna, que é uma das ideias também mais conhecidas e faladas de Platão. Então diz assim: para ilustrar a contraposição entre o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, Platão registrou na sua obra A República a alegoria ou mito da caverna. Imagine que você foi aprisionado com as costas voltadas para a abertura da caverna. À sua frente há uma fogueira e a parede da própria caverna. Assim, tudo o que passa diante da abertura da caverna é refletido na parede por conta da posição estratégica da fogueira. Pessoas, animais ou objetos passam às suas costas, mas você só captura os reflexos na parede. Eis o mundo dos sentidos. No seu entendimento, no entanto, as sombras são de fato a realidade, mas elas apenas reproduzem as formas puras existentes no exterior da caverna, ou seja, no mundo das ideias. Para acessar essas formas puras, você precisaria se libertar das correntes e olhar para trás. Mas o comodismo pode ser mais forte do que a vontade de se rebelar contra a condição de prisioneiro. Por isso, há muito mais gente vivendo no mundo dos sentidos do que no mundo das ideias. Depois ele vai apresentar o conceito do bem, que é a terceira ideia, a missão do filósofo, que é a quarta ideia, a questão da democracia, o cosmos, já estamos na sexta ideia, a superficialidade dos sofistas, ideia 7. Depois, vamos achar a valorização da ciência, ideia 8, a concepção do amor, ideia 9, e a arte grega, ideia 10.
No capítulo seguinte, que é o capítulo 4, nós teríamos as controvérsias e as críticas. E tem um trechinho sobre o conhecimento que diz assim: o conhecimento nasce com o ser humano? Para Platão, sim. Nós carregamos lembranças do mundo das ideias, que é onde nossa alma esteve antes de se alojar em nosso corpo físico no momento em que nascemos. Para Aristóteles, não. O conhecimento é adquirido gradualmente por meio das observações e sensações que registramos a partir dos sentidos humanos. Essa é uma das controvérsias, né, deste capítulo, Controvérsias e Críticas. Depois, nós vamos para o capítulo final, que é o Legado, que é um capítulo bem pequeno, e, finalmente, ele apresenta que livros foram consultados. Então, é uma excelente pedida para quem quer começar, numa linguagem acessível, a conhecer o pensamento desse importante filósofo da antiguidade. Em geral, os livros de filosofia têm uma linguagem própria, nem sempre fácil de ser compreendida, e livros como esse servem de uma excelente porta de entrada nesse mundo tão fascinante, que é o mundo dos pensadores. Boa leitura!